Nenhum governo, até o presente momento, jamais alcançou tal tamanho e duração. O dos gregos, mesmo se contarmos a supremacia de Atenas, Esparta e Tebas sucessivamente, desde a invasão de Dario, que foi o começo de sua glória, até a hegemonia da Grécia sob Filipe, filho de Amintas, durou relativamente poucos anos. Suas guerras não eram para conquista além de suas fronteiras, mas sim para a supremacia entre si mesmos, e foram mais notáveis pela defesa de sua liberdade contra invasores estrangeiros. Aqueles deles que invadiram a Sicília com a esperança de estender seu domínio falharam, e sempre que marchavam para a Ásia, obtinham poucos resultados e rapidamente retornavam. Em resumo, o poder grego, embora ardente na luta pela hegemonia grega, nunca avançou de forma constante além das fronteiras da Grécia, mas se orgulhou de manter-se não escravizado e raramente conquistado, e desde a época de Filipe, filho de Amintas, e de Alexandre, filho de Filipe, parece-me que agiram de forma muito equivocada e foram indignos de si mesmos. O domínio da Ásia não pode ser comparado, em termos de trabalho e bravura, ao dos menores dos países da Europa, devido à efeminidade e covardia dos povos asiáticos, como será demonstrado no progresso desta história. As nações asiáticas que os romanos dominam foram subjugadas em poucas batalhas, embora até os macedônios tenham se juntado à defesa, enquanto a conquista da África e da Europa foi, em muitos casos, extremamente extenuante. Além disso, a duração dos impérios assírio, medo e persa juntos, os três maiores impérios antes de Alexandre, não chega a 900 anos, o que Roma já alcançou, e o tamanho de seu império, penso eu, não era nem metade do tamanho do Império Romano, cujos limites se estendem desde o Poente e o Oceano Ocidental até o Monte Cáucaso e o rio Eufrates. A história da Macedônia antes de Filipe, filho de Amintas, era de pouca importância. Houve um tempo, de fato, em que os macedônios eram uma raça subjugada. O reinado de Filipe em si foi cheio de trabalho e lutas que não eram desprezíveis, mas mesmo suas ações diziam respeito apenas à Grécia e ao país vizinho. O Império de Alexandre foi esplêndido em sua magnitude, em seus exércitos, no sucesso e na rapidez de suas conquistas, e quase não faltou para ser ilimitado e sem paralelo, mas na sua brevidade de duração foi como um brilhante raio de relâmpago. Embora dividido em várias satrapias, mesmo as partes eram esplêndidas. Os reis do meu próprio país, Egito, sozinhos possuíam um exército composto por 200.000 infantes, 40.000 cavaleiros, 300 elefantes de guerra e 2.000 carros armados, além de armas de reserva para mais 300.000 soldados. Esta era sua força para o serviço terrestre. Para o serviço naval, possuíam 2.000 barcas movidas por postes, e outras embarcações menores, 1.500 galéis com de umas 5 fileiras de remos cada, e móveis para galéis para o dobro de navios, 800 embarcações equipadas com cabines, douradas à proa e à popa para a pompa da guerra, com as quais os próprios reis costumavam ir para os combates navais, e dinheiro em seus tesouros no montante de 740.000 talentos egípcios. Tal era o estado de preparo para a guerra mostrado pelos registros reais, conforme registrado e deixado pelo rei do Egito, o segundo na sucessão após Alexandre, que foi o mais formidável desses governantes em seus preparativos, o mais generoso em gastos e o mais magnífico em projetos. Parece que muitas das outras satrapias não eram muito inferiores nesses aspectos. No entanto, todos esses recursos foram desperdiçados sob seus sucessores, que se guerrearam entre si. Somente por meio de tais dissensões civis grandes estados são destruídos. Por prudência e boa sorte, o Império dos Romanos alcançou grandeza e duração, no que, ao conquistá-la, superaram todos os outros em bravura, paciência e trabalho árduo. Nunca se alegraram com o sucesso até que tivessem consolidado firmemente seu poder, nem jamais se deixaram abater pela desgraça, embora às vezes perdessem 20.000 homens em um único dia, em outra ocasião 40.000, e uma vez 50.000, e embora a cidade em si estivesse frequentemente em perigo. Nem a fome, nem as frequentes pragas, nem a sedição, nem todos esses infortúnios caindo sobre eles ao mesmo tempo, conseguiram diminuir seu ardor. Até que, através das lutas e perigos duvidosos de 700 anos, alcançaram sua grandeza atual, tendo desfrutado dos favores da fortuna por meio da sabedoria. Essas coisas foram descritas por muitos escritores, tanto gregos quanto romanos, e a história é ainda mais abundante do que a do Império Macedônio, que foi a mais longa história dos tempos antigos. Interessado nisso e desejando comparar a destreza romana cuidadosamente com a de cada outra nação, minha história frequentemente me levou de Cartago à Espanha, da Espanha à Sicília ou à Macedônia, ou a participar de alguma embaixada para países estrangeiros, ou alguma aliança formada com eles, de lá de volta a Cartago ou a Sicília, como um errante, e novamente a outros lugares.
enquanto o trabalho ainda estava inacabado. Finalmente, reúne as partes, mostrando com que frequência os romanos enviaram exércitos ou embaixadas para Sicília e o que fizeram lá até que trouxeram a região ao seu estado atual. Também como muitas vezes travaram guerra e paz com os cartagineses, ou enviaram embaixadas para eles ou receberam as mesmas deles, e os danos que infligiram ou sofreram até demolirem Cartago e transformarem a África em uma província romana, e como reconstruíram Cartago e trouxeram a África ao seu estado atual. Fiz essa pesquisa também em relação a cada uma das outras províncias, desejando aprender as relações dos romanos com cada uma, para entender a fraqueza dessas nações ou seu poder de resistência, bem como a bravura ou boa sorte de seus conquistadores ou qualquer outra circunstância que tenha contribuído para o resultado. Pensando que o público gostaria de aprender a história dos romanos dessa forma, vou escrever a parte relacionada a cada nação separadamente, omitindo o que aconteceu com as outras nesse meio tempo, e retomando no lugar adequado. Parece supérfluo registrar as datas de tudo, mas mencionarei aquelas dos eventos mais importantes de vez em quando. Os cidadãos romanos, como outros povos, antigamente tinham apenas um nome cada. Depois, passaram a adotar um segundo nome, e não muito depois, para facilitar o reconhecimento, foi dado a alguns deles um terceiro nome derivado de algum incidente pessoal ou como uma distinção por bravura. Da mesma forma, sobrenomes foram adicionados aos nomes de certos gregos. Para fins de distinção, às vezes mencionarei todos os nomes, especialmente dos homens ilustres, mas, na maioria das vezes, chamarei esses e outros pelos nomes que são considerados mais característicos. Como existem 3 livros que tratam das numerosas façanhas dos romanos na Itália, esses 3 devem ser considerados juntos como a história romana da Itália, mas devido ao grande número de eventos neles, foi feita a divisão. O primeiro desses livros mostrará os eventos que ocorreram durante os reinados sucessivos enquanto tinham reis, dos quais houve 7, e isso chamarei de a história de Roma sob os reis. Em seguida, virá a história do restante da Itália, exceto a parte ao longo do Adriático. Esta, por uma distinção em relação à anterior, será chamada de o segundo livro da história romana da Itália. Com a última nação, os samnitas, que habitavam o Adriático, os romanos lutaram por 80 anos sob as maiores dificuldades, mas finalmente os submeteram, assim como os vizinhos que estavam aliados com eles, e também os gregos que se estabeleceram na Itália. Esta, por uma distinção em relação à anterior, será chamada de a história romana dos samnitas. O restante será nomeado conforme seu tema, como a história celta, siciliana, espanhola, anibálica, cartaginesa, macedônica, e assim por diante. A ordem dessas histórias entre si é de acordo com o momento em que os romanos começaram a se envolver em guerra com cada nação, embora muitas outras coisas tenham ocorrido antes de essa nação chegar ao fim. As sedições internas e as guerras civis dos romanos, para eles, as mais calamitosas de todas, serão designadas sob os nomes de seus principais atores, como as guerras de Mário e Sula, as de Pompeu e César, as de Antônio e o segundo César, denominado Augusto, contra os assassinos do primeiro César, e as de Antônio e Augusto entre si. No final desta última das guerras civis, o Egito passou para o domínio romano, e o próprio governo romano tornou-se uma monarquia. Assim, as guerras externas serão divididas em livros de acordo com as nações, e as guerras civis de acordo com os principais comandantes. O último livro mostrará a força militar atual dos romanos, as receitas que coletam de cada província, o que gastam com o serviço naval, e outras coisas desse tipo. É apropriado começar com a origem do povo de cuja destreza estou prestes a escrever. Quem eu sou, que escrevi essas coisas, muitos de fato sabem, e já indiquei. Para falar mais claramente, sou Apiano de Alexandria, tendo alcançado o mais alto posto em minha terra natal, e tendo sido, em Roma, um advogado de causas perante os imperadores, até que me julgaram digno de ser feito seu procurador. E se alguém tiver grande desejo de aprender mais sobre meus assuntos, existe um tratado especial meu sobre esse tema.